Olá, muito boa noite para vocês. Estamos começando o bate-papo aqui na TVBR. Hoje é quinta-feira e na última quinta-feira nós estreamos dentro do bate-papo o quadro Direitos e Deveres, sempre com um tema e um assunto que possa interessar você. Por isso, o nosso convidado de toda semana é o Dr. Ismael Alves dos Santos. Está no ar o quadro Direitos e Deveres. Dr. Ismael Alves dos Santos, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui novamente no bate-papo. Muito boa noite, Carlos. O prazer é todo meu. Sempre importante a gente estar aqui tentando contribuir um pouquinho para o bem da comunidade, né? Direitos e deveres, né, doutor? Direitos e deveres. Pensão alimentícia é o assunto que nós iniciamos na última quinta-feira e estamos dando continuidade novamente hoje. Um assunto que rende muito, né, doutor? Rende. O assunto pensão alimentícia é um assunto corrente, porque como nós iniciamos sobre o tema na semana passada, sempre as duas forças estão em litígio. A força que quer receber e a força que tem a obrigação de pagar. Um recebe e diz que recebe pouco, o outro paga e diz que paga muito. Então a lide é constante, é permanente. Há fora os que não pagam, né? Os que fogem da obrigação. Então é um assunto que realmente rende bastante debate e bastante demanda judicial. E bastante dúvidas também, doutor. Vamos voltar num ponto que a gente comentou no finalzinho já do programa da última semana, que são as despesas extras. Essas despesas, por exemplo, com material escolar, como foi informado no último programa. Se eu pago a pensão alimentícia, doutor, agora tem essa despesa com material escolar. O valor que eu já pago cobre ou eu tenho que dar um valor a mais para material escolar, entre outras despesas extras? A bem da verdade, Carlos, você deve contribuir, porque essas despesas, como o próprio nome sugere, como você mesmo colocou, são despesas extras. Então, se são despesas extras, teoricamente, elas não estão inclusas no valor da pensão. Por quê? Porque quando se fixa a pensão e quando se paga a pensão, tem-se que se está pagando pensão para o sustento diário, sustento mensal. E as despesas extras, elas não ocorrem mensalmente, elas ocorrem, como o próprio nome sugere, de forma extra, de forma esporádica, aleatoriamente. E as despesas com material escolar, com uniformes, geralmente elas ocorrem uma ou duas vezes por mês, por ano. Ocorrem nas férias da metade do ano e nas férias de final de exercício educacional, de ano letivo. Então, normalmente essas despesas elas não são cobertas pelo valor da pensão. Agora, o valor da pensão em si, tecnicamente respondendo à pergunta, infelizmente, ele é também para esse tipo de despesa. O que interessa aí, Carlos, e isso que é importante a gente colocar aqui em especial para os alimentantes, e alimentantes sejam os pais, sejam os avós, sejam os bisavós, sejam os tios, sejam os padrinhos, qualquer pessoa que esteja obrigada ao pagamento de pensão alimentícia, a gente gostaria de colocar o seguinte, Carlos, a obrigação de sustento dos filhos, ela é indeclinável, ela sempre existe, ela sempre há de existir. Ainda quando os filhos são maiores, a obrigação de assistência aos filhos, a obrigação de apoio aos filhos, ou as pessoas incapacitadas de exercer atividade laborativa que necessitem de pensão alimentícia. Então é preciso aí que, além da obrigação alimentar imposta pela lei, que é a lei de alimentos ou o Código Civil, dependendo da natureza aí da pensão alimentícia, é importante que haja também por parte do alimentante uma consciência social, uma consciência moral. Então essa obrigação extra, essa despesa extra, ela deve ser contemplada também de forma extra pelo alimentante por um dever moral. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, a pensão alimentícia que é paga regularmente, ela é também para essas despesas extras. Mas como normalmente essa pensão ela é quase que insuficiente até para as despesas correntes, imaginem para atender despesas extraordinárias.
Então é preciso aí uma consciência melhor do alimentante no sentido de contribuir para a satisfação daquela despesa extra. Então o ideal é nesse período aqui de material escolar, de uniformes, que ele também preste uma contribuição adicional visando atender a essas necessidades por serem exatamente extras. Se assim ele entender que deva fazer. Se assim ele entender que deva fazer, por isso que a gente fez aqui a colocação sobre o aspecto moral. Por que o aspecto moral, Carlos? Porque a obrigação antes de legal, a obrigação alimentar antes de ser legal, ela tem que ser moral. Você tem que ter o compromisso de sustento dos teus filhos. Você tem que ter o compromisso de auxiliá-los para o bem, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, para que eles achem o seu norte na vida. Então isso independe de obrigação legal. Eu milito muito aqui, como os meus colegas advogados militam muito, por demandas nesse sentido de compelir as pessoas ao pagamento de pensão, de obrigá-las ao pagamento de pensão. Mas eu confesso para você que eu não me sinto bem em ter que demandar contra um pai para ele pagar a pensão para um filho, principalmente para um filho menor, para um filho incapaz. Porque eu entendo que essa é uma obrigação moral, é inerente ao caráter de um bom pai, de uma boa mãe. Porque se houve problema ali na separação, na convivência do casal, os filhos não podem pagar por isso. Então, por isso que daí esse apelo, né, para o aspecto moral, para que não se perca essa consciência, né, que independente de você estar contribuindo mensalmente para o sustento da tua prole, você deve pensar que as necessidades extras dessa prole também devem ser satisfeitas. E se você tem condições, não te custa contribuir de maneira extra para o sustento. Agora, quanto à obrigação em si, ela está embutida no valor da pensão, sim. Doutor, em algum momento a justiça pode cancelar o pagamento de algum tipo da pensão? Por exemplo, comprovando que a pessoa que tem o poder da criança esteja usando o dinheiro inadequadamente, de uma forma indevida? Ok. Para essa situação, Carlos, existe a ação de prestação de contas. A pessoa que paga a pensão alimentícia, ela pode exigir da outra que recebe, que é a administradora, porque no caso aí o guardião do menor ou do incapaz, que é o beneficiário da pensão, ele na realidade ele é um mero administrador daquele recurso. E como administrador daquele recurso do incapaz, ele tem a obrigação de fazer boa gestão daquele recurso. E se a parte que paga tem alguma suspeita ou algum indício de que não está sendo feita a gestão adequada daquele recurso, a ela assiste o direito de exigir a prestação de contas da outra. De que modo? Por meio de uma ação própria, chamada exatamente ação de prestação de contas, apresentando ao juiz, por meio do seu advogado, quais são os motivos que a levam a postular por aquela prestação de contas. Se os indícios forem fortes, forem suficientes, o juiz manda intimar a parte oposta e ela tem que demonstrar de maneira irrefutável e detalhada a destinação daquele recurso. Agora, o juiz normalmente ele não faz cessar essa obrigação alimentar desde logo, porque ele poderá estar causando um prejuízo para o beneficiário da pensão, que aí já é vítima. Teoricamente já é vítima do mau administrador e passaria a ser vítima também da cessação daquela pensão. Então tem que ter muita cautela aí, os juízes normalmente adotam essa cautela para não fazer cessar, mas para exigir do administrador que apresente um relatório detalhado. Então são esses os caminhos nessa situação a que você fez referência. Direitos e deveres hoje aqui no nosso bate-papo, o tema é pensão alimentícia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o bate-papo e o quadro Direitos e Deveres, hoje falando sobre pensão alimentícia. Doutor, uma outra dúvida que ocorre muito, que gera muitas dúvidas. Quando o salário do pai ou a mãe ou da pessoa que paga a pensão aumenta, ela tem que aumentar também o valor da pensão? Se a pensão foi fixada em percentual desse salário, o aumento será automático. Ou seja, normalmente, quando se fixa a pensão, prevê-se esse tipo de situação. Então, o recomendado, quando a pessoa mantém um vínculo empregatício formal,
é que a pensão seja fixada em percentual dessa remuneração. Porque aí automaticamente, toda vez que essa remuneração aumentar, aumentará a base de cálculo, consequentemente aumentará a pensão. Então isso é tranquilo e deve aumentar. Agora, quando a pessoa não tem um vínculo empregatício formal, normalmente a base de cálculo utilizada para a fixação da pensão é o salário mínimo. E aí estabelece-se a pensão alimentícia em meio salário, 1 salário, 70% do salário, 2 salários, 3, dependendo da capacidade da pessoa que se prova. Porque quem reclama a pensão alimentícia tem que formar pelo menos algum subsídio de prova ali para que seja fixada a pensão. Então, nesses casos, é mais difícil o aumento automático. Então, não sendo possível o aumento automático, como é no caso dos percentuais, como nós mencionamos, a pessoa tem que ingressar com uma ação revisional de prestações alimentícias. Isso está previsto lá no 1699 do Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, que diz que, havendo alteração na capacidade de quem paga ou de quem recebe a pensão, deverá o interessado reclamar por via de ação, através do seu advogado, ao juiz, e aí haverá a redução, a majoração ou a exoneração da obrigação alimentar. Então o aumento só é automático quando está fixado em percentual da remuneração do devedor. E aí, havendo alteração na remuneração, automaticamente aumenta. Uma outra dúvida. Quando a mãe passa a conviver com outro companheiro e o filho, o pai pode pedir revisão da pensão? Não necessariamente, isso não seria uma causa de pedido de revisão. Por que não seria uma causa de pedido de revisão? Porque esse novo companheiro da mãe não tem nenhuma obrigação, em tese, com aquele menor, em relação à pensão alimentícia. A obrigação ela subsiste em relação ao pai. Sim. Então isso não é causa dele pedir revisão. Então não vejo aí motivos técnicos para ele pedir pensão. O que justificaria ele pedir revisão da pensão? Caso a mãe comece a exercer uma atividade laborativa e ele tenha ciência de que ela tem uma remuneração boa, que possibilita dividir despesas maiores com ele, aí há a possibilidade sim de ele pedir revisão. Essas perguntas aqui, doutor, são todas dúvidas dos nossos telespectadores que acabaram enviando durante a semana. Então, uma outra pergunta aqui. O pai foi preso por não pagar a pensão. Agora a família caiu em cima de mim. O que eu devo fazer? O que a mulher deve fazer nesses casos? Se ela tem um advogado, procure o advogado e passa a bola para o advogado. Não é motivo para ela recuar, para ela declinar. A família do preso não tem esse direito, porque a prisão aí, ela decorre da irresponsabilidade dele. Quando é que cabe a prisão? Cabe a prisão quando o pai não está pagando a pensão regularmente. E veja só, Carlos, nós falamos disso no outro programa, a pensão aí ela só incide com relação às últimas 3 parcelas antes do ingresso da ação, mais as parcelas que se vencerem durante o curso do processo. Então veja que é uma obrigação recente. É uma obrigação recente, é uma obrigação corrente que leva à prisão. Então o cidadão aí, ou ele paga a pensão, ou ele corre para um acordo. Agora, a família, se fizer isso, ela está, na verdade, incentivando e estimulando a irresponsabilidade do alimentante. A mãe, o caminho é, procure o seu advogado, não recue. Não recue, porque fazer filho é muito bom. Agora, cuidar de filho e cumprir obrigação também deve ser bom. E esses casos, quando acontece geralmente por parte dos pais que ficam ameaçando a mulher para que ela não entre na justiça para recorrer à pensão? Mesma coisa, ela tem que procurar sempre bons advogados, bons defensores públicos, ou Ministério Público, e tem que buscar o direito da criança. O Ministério Público ele é o curador natural, promotor de justiça, ele é o curador natural do menor e do incapaz. Então, nessas situações, a mãe precisa de ajuda sempre. Então o caminho são essas pessoas, são esses profissionais. O promotor de justiça, o advogado, o Ministério Público e aí eventualmente a polícia. Porque as ameaças, dependendo do tom da ameaça, aí cai lá para o artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de ameaça, pode cair na Lei Maria da Penha também. Então ela tem que buscar os direitos dela, se ela se sentir ameaçada, e da criança, do menor, aí, do alimentário. Tem que buscar.
Vice-versa, né, doutor? Tanto do homem quanto para a mulher e da mulher para o homem. Né? É, exatamente. É aquilo que nós comentamos outro dia, Carlos, da igualdade de direitos, Isso. né? Então a obrigação é para todos. Nós estamos falando assim mais no cunho da mulher, porque normalmente são elas que ficam com essa responsabilidade. Mas essa responsabilidade recai também sobre as senhoras, recai sobre os avós, recai sobre os bisavós. Então o assunto é bastante sério. Que truques geralmente os pais utilizam para escapar da pensão? Registro fraudulento, subsalário, recebem salário por fora, combinam com o patrão para registrar por um valor e paga outro por fora. Mas aí tem uma resposta bem interessante aí para as mães ou para os pais, se a mãe fizer isso também, que é a seguinte: esses caras que fazem esses truques, normalmente quando eles saem das empresas ou são desligados, eles ingressam com ação trabalhista. Então eles ingressam com ação trabalhista e vão cobrar aquelas diferenças. E lá, na Justiça do Trabalho, eles confessam que eles trabalhavam, ganhavam tanto na folha e tanto por fora. Então eles fazem a prova contra eles mesmos de que o salário que eles declararam na vara de família é um salário falso, é um salário menor só para reduzir a pensão alimentícia. Veja que absurdo. Eles fazem só para reduzir a pensão alimentícia. E depois eles dão um tiro no pé quando eles vão à Justiça do Trabalho e reclamam daquele mesmo empregador que os auxiliou naquele momento, pedindo ali a revisão do salário, pedindo as diferenças de fundo de garantia, de férias, de décimo e tudo mais. De alguma forma ele vai ter que pagar, né, doutor? Vai, Se não é vai. pelo bem, né? Doutor, estamos encerrando já o nosso programa, mas uma última pergunta então para encerrar nosso bate-papo, nosso direitos e deveres de hoje. Até que idade deve-se pagar a pensão? 18 anos de idade, segundo a lei civil, ou até os 24 anos, segundo a construção jurisprudencial vigente, que é uma construção jurisprudencial vigente. São várias decisões de tribunais, reiteradas decisões que tomaram força de lei. Então, hoje há um entendimento dominante e é assim que se procede. Quando o alimentário alcança a maioridade e ingressa em escola de nível superior ou em escola de ensino técnico, a pensão alimentícia pode ser estendida até os 24 anos ou até a conclusão do curso. Então, normalmente é isso. Outro ponto importante aí, o alcance da maioridade por si só não faz cessar a obrigação alimentar. Sim. É preciso que se ingresse em juízo com uma ação chamada ação de exoneração de prestações alimentícias, sujeita ao contraditório, a parte beneficiária dos alimentos tem que ser citada, tem que responder ao processo, dizer se precisa, se não precisa, e o juiz julgar a ação exonerando ou mantendo a obrigação alimentar. Aí sim ele se desobriga ou ela se desobriga da prestação alimentar. Não se desobriga automaticamente pelo alcance da maioridade. Tem que ficar atento a isso. Chegou 18, não vou mais pagar. Não pode. Não é bem assim. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O assunto, o tema pensão alimentícia, é um assunto que rende muitas dúvidas. Esse é o segundo programa já falando sobre isso. Caso tenha mais dúvidas durante a semana, a gente pode voltar então ao tema, se assim for necessário, a dúvida dos nossos telespectadores. Com toda certeza, muito obrigado, Carlos, por estar aqui com vocês. E obrigado a você de casa também. Nosso bate-papo termina aqui, até o nosso próximo programa. Tchau, boa noite.